Como crescemos? Esse é o tema do capítulo 23 do livro Uma Vida com Propósitos. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4,14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Isso é tudo o que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornando-nos aquilo com que estamos comprometidos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. A parte de Deus e a nossa parte. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. O Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo, porque você já tem o corpo, né? Então, quando você põe em ação, você está desenvolvendo. Eu vou fazer um adendo aqui, quando ele fala sobre o querer. Ontem eu escutei uma expressão que eu quero adotar para a vida, que querer não é uma palavra, é um comportamento. E isso faz muita diferença, porque quantas vezes a gente diz que quer algo, mas a gente não faz absolutamente nada para mudar os nossos hábitos, para mudar a nossa vida, para alcançar esse algo, não é mesmo? Então, aproveitar e deixar essa reflexão para você também. Bom, quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros, por exemplo, agem sobre a terra não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la, com temor e tremor. Isso significa levar seu conhecimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. E aqui é bem interessante a gente pensar, é algo também que a gente trabalha na mentoria, que os nossos pensamentos, eles impactam nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos acabam norteando as nossas palavras, as nossas ações e, consequentemente, os nossos resultados. Então, observar como a gente está pensando e agir no pensamento, no princípio, direcionando para aquilo que faz sentido com o que você escolhe viver, é extremamente importante e possível. Bom, quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole, você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e ser desorganizado. Você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, ou seja, a sua forma de pensar.
Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o seu modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de agir, que foi o que eu acabei de falar. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã inclui conduta e caráter, para além do conhecimento. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento, um estilo de vida. A essência desse estilo de vida é pensar nos outros. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. E aqui, antes de entrar no pensando sobre o meu propósito de vida, quando ele fala aqui em pensar nos outros, eu confesso que isso é algo que ao longo de toda a minha vida eu escutei, que a gente deve pensar nos outros em primeiro lugar, e eu tenho aprendido e implementado na minha vida, quando a gente pensa na metodologia que considera a autoestima em 6 pilares, que a importância de aprender a me amar. E entendendo que me amar não é egoísmo, mas é a manifestação de um mandamento bíblico. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entender que para amar o próximo como a mim mesma e que esse amor seja um amor maravilhoso, eu preciso ter esse amor por mim. Então, isso aqui mexe com essa nossa ideia de que é egoísmo a gente se amar, não é verdade? Quantas vezes a gente se cobra excessivamente, a gente não aceita os nossos erros, a gente consegue acolher, a gente consegue perdoar o do outro, mas a gente não consegue lidar com os nossos. Falta de autocompaixão. Quantas vezes a gente não se dá o valor que Deus nos deu e a gente acaba vivendo uma vida muito aquém do que nós poderíamos viver, inclusive transbordando para o outro, porque a gente não reconhece o nosso valor. Então são questões, e aí começa pelo autoconhecimento, enfim, são 6 pilares que são extremamente importantes e eu penso que é importante a gente ressaltar, é necessário a gente ressaltar isso, que pensar em amar o próximo não elimina o amar-me. Ao contrário, a questão é eu me colocar acima de tudo e de todos, né? Não é por aí, mas quando eu me amo, eu consigo de fato transbordar um amor muito mais genuíno, especialmente quando esse auto-amor ele está abaixo do amor a Deus. E aí exatamente obedecer ao mandamento como ele é trazido, né? Então, se eu amo a Deus, esse meu auto-amor ele também vai ser direcionado por esse objetivo, que é glorificá-lo, que é servi-lo, que é obedecê-lo e assim sucessivamente. E aí, pensando então sobre o meu propósito de vida, o tema para reflexão é: nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar, Romanos 12, 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? E aí, como eu acabei de mencionar, amar-se não significa ignorar todo o resto e se colocar acima de tudo e de todos, de forma alguma. É se colocar abaixo de Deus, estar seguindo, né, buscando e segundo a orientação dele, aquilo que é para glorificá-lo, buscar esse alto amor e esse transbordar. Bom, o que eu respondi aqui, né, com relação a pensar do meu jeito, na verdade, ele pergunta em que área. Se eu pensar bem, em todas as áreas eu ainda penso de forma muito humana. Eu estou no processo, né? Estou aqui buscando evolução, mas eu sinto, inclusive eu falei sobre isso hoje no meu devocional.
quanto mais eu me coloco num lugar de conexão realmente com Deus, eu me coloco no lugar de ser tratada, de ouvi-lo de fato, ele se manifesta para mim e esse direcionamento vai ficando cada vez mais claro. Mas eu realmente acredito que seja um processo, uma trajetória. Quando eu olho para trás, né, quando eu comecei a viver esse relacionamento com ele há cerca de 4 anos, a mudança é absurda na minha vida, mas eu tenho certeza de que é só o começo, de que muita coisa ainda será vivida. E eu espero fortemente que essa caminhada aqui na leitura e no compartilhamento das minhas reflexões, dos meus insights do livro Uma Vida com Propósitos também contribua com isso. E eu te convido a compartilhar a reflexão que você teve, como é que está sendo para você essa jornada. Se você gostou, curte esse vídeo, encaminha para quem possa se beneficiar desse conteúdo, participar dessa reflexão com a gente. E se inscreva no canal e vamos seguir juntos em busca dessa vida com propósitos.